E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Professor Rafael na área, com a aula de matemática para vocês. Nessa aula, gente, nós vamos falar sobre medidas de capacidade, ou seja, nós vamos falar a respeito de volume de algumas figuras espaciais, que no caso é o paralelepípedo e o cubo, que é um paralelepípedo especial, até porque ele tem todas as suas arestas iguais. Então eu queria que vocês pegassem papel, caneta, todo o material escolar, colocassem aí pertinho de você para a gente iniciar nossa aula. Vamos lá? Vamos começar nossa aula? Bem, pessoal, olha só, nossa aulinha de hoje nós vamos falar a respeito do volume de paralelepípedos e cubos. Ou seja, a gente vai falar a respeito de capacidade volumétrica. Então, nós vamos nessa aula resolver alguns problemas envolvendo o cálculo de volume de paralelepípedos e cubos com ou sem o apoio de figura. Bem, mas para iniciar nossa aula, nós vamos retomar algumas ideias que até nós já trabalhamos em aulas anteriores, mas nunca é demais a gente poder relembrar um pouco das definições, algumas propriedades e algumas fórmulas para o cálculo do volume de paralelepípedos e cubos. Então, gente, volume do paralelepípedo e volume do cubo. O volume de um sólido, gente, de um sólido geométrico, é exatamente a capacidade da gente poder medir exatamente quanto de espaço essa figura espacial vai ter, vai ocupar no espaço. Então, calcular o volume de uma figura é medir a capacidade que essa figura tem de tomar um determinado espaço. Então, a ideia aqui é que a gente consiga calcular a capacidade de ocupar um determinado espaço de acordo com as suas dimensões. Então, nós vamos calcular o volume de um paralelepípedo, nós vamos calcular o volume de um cubo. E eu queria chamar a atenção de vocês para a unidade fundamental de volume, que no caso é o metro cúbico. Bem, o metro cúbico ela é a medida correspondente ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Essa medida é a medida padrão. É a medida padrão para o cálculo de volume. Mas nós podemos associar justamente essa medida de capacidade, essa unidade de medida, que no caso é o metro cúbico, com outras relações de medida. Pode ser múltiplos ou submúltiplos. Por exemplo, em algumas situações, nós teremos que fazer a conversão de metro cúbico para centímetro cúbico, ou de centímetro cúbico para decímetro cúbico, que são submúltiplos do metro cúbico. Essas relações elas vão nos guiar através de uma conversão de unidades, onde a gente vai sair de metro cúbico para litro, ou de metro cúbico para mililitro, ou de metro cúbico para quilolitro. Depende das conversões que nós iremos utilizar. Olha só, nesse cálculo nós temos que ressaltar que nós precisaremos reconhecer 3 medidas, as 3 dimensões que compõem essa figura espacial, que no caso é quem? É a largura, o comprimento e a altura. Bem, pessoal, aqui a gente vai representar para vocês um bloco retangular para simbolizar justamente um paralelepípedo retângulo, cujas suas dimensões são dimensões de um retângulo. Você vai observar que todas as faces que compõem essa figura espacial são representadas por retângulos. Então, para calcular o volume desse paralelepípedo retângulo, é necessário fazer o produto entre a área da base e a sua altura. Ou simplesmente eu pegar comprimento, largura e altura e multiplicar essas dimensões entre si, as 3 dimensões que compõem essa figura espacial. Olha só no caso desse paralelepípedo que nós temos. A medida volumétrica dessa figura espacial vai ser dada justamente pelo produto entre as 3 dimensões que ela possui. Aqui, a medida A,
que vai representar o comprimento dessa figura espacial. A medida B, que representa a largura dessa figura espacial. E a medida C, que representa o quê? A altura dessa figura espacial. Está aqui, a altura dessa figura espacial. Aqui nós temos a medida do comprimento. Aqui nós temos a medida da largura. E aqui nós temos a medida da altura. As três dimensões que nós precisamos reconhecer para calcular o volume desse paralelepípedo. Então, sabendo disso, nós podemos fazer simplesmente a multiplicação entre essas três dimensões ou fazer uma decomposição entre a área da base vezes a altura da minha figura espacial, onde esse primeiro produto aqui, associando esse primeiro produto, nós temos exatamente a área da base, a área da minha base desse paralelepípedo. E a medida C nada mais é do que a altura. Então, como é que a gente pode fazer o cálculo volumétrico de uma figura espacial? Pegamos a área da base, multiplicamos pela altura. Isso é de forma geral, é para toda e qualquer figura espacial. Basta você multiplicar a área da base pela altura que nós teremos a capacidade volumétrica dessa figura espacial. Bem, pessoal, dando continuidade, a gente vai observar agora como é que devemos calcular a medida volumétrica de um cubo. Essa figura especial que nós temos. Por quê? Porque ela tem todas as suas arestas iguais, ou seja, todas as faces dessa figura geométrica são quadrados. Então, olha só, o cubo, ele é um sólido geométrico cujas 6 faces são quadrados. Isso, quadrados de mesmo lado. Então, para calcular o volume do cubo, é necessário fazer o produto da área da base vezes a altura. Ou seja, multiplicar as três dimensões que nós temos. Como nós sabemos que as três dimensões são iguais, comprimento, largura e altura, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos perceber que o volume do cubo vai ser dado por quem? Medida do lado elevado a quem? Elevado a 3. Olha só, volume é A vezes A, ou A elevado ao cubo, onde nós temos justamente a representação geométrica de um cubo para facilitar a nossa visualização a respeito do cálculo da capacidade volumétrica dessa figura. Então, olha só, medida A representa o comprimento. Essa outra medida aqui, A, representa a largura. E essa outra medida aqui, que também é igual a A, representa justamente a altura. A altura da minha figura espacial. Está aí. Comprimento, largura, altura. Olha só. Agora nós vamos introduzir alguns problemas para a gente poder entender como é que a gente vai abordar o cálculo do volume de figuras espaciais que serão representados por paralelepípedos ou por cubos. Então, Arthur possui uma piscina com 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2 metros de profundidade. Então, a pergunta que eu faço a você é: quantos litros de água são necessários para encher até a metade a sua profundidade? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos observar que para calcular o volume exatamente que será colocado nessa piscina, para que a gente possa encher a piscina até a metade da sua profundidade, nós vamos pegar o seguinte, nós vamos pegar volume é igual à medida do comprimento, que é 10, multiplicar pela medida da largura, que é 5, e multiplicar por quem? Pela metade da profundidade, já que eu quero encher a minha piscina apenas até a metade. Então, você vai fazer o seguinte, volume é igual a 10 vezes 5 vezes
2 dividido por 2. Onde o volume é igual a quem, gente? A 10 vezes 5 vezes 1. 10 vezes 5 vezes 1 é exatamente igual a quanto? Volume é igual a 50. 50 o quê? Metros cúbicos. Então, essa é justamente a capacidade que a minha piscina tem para encher de água até a metade da profundidade. Então, eu vou precisar exatamente de 50 metros cúbicos de água. É essa capacidade que eu tenho para encher a minha piscina até a metade dela. Então, resposta correta aqui dessa questão, letra A. Dando continuidade, nós vamos em busca de um outro problema que fala a respeito do cálculo do volume de um cubo, essa figura especial, esse paralelepípedo que possui todas as arestas iguais e todas as suas faces são representadas por quadrados. Então, veja o paralelepípedo retângulo abaixo. Nós observamos aí que a medida do comprimento, da largura e da altura são iguais, até porque ele é um cubo. Então, qual é a medida do volume desse paralelepípedo, gente? Bem, para calcular o volume desse paralelepípedo, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que o volume é igual à área da base, vamos calcular de outra forma. Área da base, certo? A área da base, vezes quem? Vezes a altura. A gente vai observar que a área da base vai ser dada por quem? Por A vezes A, que no caso aqui vai ser quem? 3. Vai ser dado por 3 vezes 3 vezes a altura, que é igual a quanto? Que é igual a 3. Então, o volume aqui dessa figura vai ser dado por quem? Vai ser dado por 3 vezes... Vai ser dado por 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo, que é exatamente igual a quanto? Exatamente igual a 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 centímetros cúbicos. É muito importante que vocês coloquem as unidades para cada situação problema. Assim a gente vai poder entender ao que a gente está se referindo e vamos poder fazer algumas conversões de centímetro cúbico para milímetro, de decímetro cúbico para litro, por exemplo, e de metro cúbico para quilolitro. É muito importante que você utilize esse raciocínio. Então, vamos lá. Vamos atrás de um nosso próximo problema para que a gente possa justamente estar falando aqui nessa aula. Olha só esse probleminha aqui, gente. A caixa da figura está vazia e pode ser totalmente preenchida pelos cubos da pilha. A quantidade de cubos empilhados é superior à quantidade de cubos necessários para encher a caixa. Preenchendo essa caixa com os cubos da pilha, quantos cubos sobram? Então, a ideia aqui é observar a dimensão da caixa, certo? Você tem que observar a dimensão da caixa e tem que observar a quantidade de cubos que estão empilhados. Então, preenchendo essa caixa com os cubos da pilha, quantos cubos vão sobrar? Vão sobrar 7 cubos? Vão sobrar 5 cubos? Vão sobrar 3 cubos? Ou vai sobrar um único cubo? Então, aqui a gente vai determinar a capacidade que essa caixa tem de reter esses pequenos cubinhos que nós temos aqui. Então, vamos lá. Analisando aqui a figura que nós temos, nós conseguimos observar que o comprimento, ela está praticamente aqui em uma malha quadriculada, né? A gente vai observar aqui que essa medida do comprimento é a medida correspondente a uma malha quadriculada, então nós vamos observar aqui que o comprimento é exatamente igual ao quê? Olha só, um quadradinho, um traço, 2, 3, 4. Aqui é como se coubesse exatamente
4 cubos no comprimento. Então, se a gente representar aqui cada cubinho desse como sendo um cubo de uma unidade de comprimento, vamos colocar aqui uma unidade de comprimento, então aqui essa caixa vai representar no seu comprimento 4 unidades de comprimento. Já a largura dela é exatamente igual a quanto? Olha só, vamos observar aqui. A largura dessa caixa aqui é de 3 unidades de comprimento. E a altura da caixa? A altura da caixa é correspondente a 2 unidades de comprimento. Então, se você observar bem, nessa caixa aqui vai caber exatamente quantos cubos? Eu tenho 4 unidades de comprimento para representar o comprimento, né? 3 unidades de comprimento para representar a largura e 2 unidades de comprimento para representar a altura. Será que se a gente fizer o seguinte, 4 vezes 3, multiplicar 4 por 3, só um instante, multiplica 4 por 3 e por 2, o resultado é exatamente igual a quanto? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Será que essa quantidade aqui, 24 unidades de comprimento cúbico, vai representar exatamente a quantidade de cubos que eu devo colocar aqui dentro da minha caixa? Observe que cada volume de um cubinho desse corresponde justamente à unidade volumétrica dele, como é um cubo, vai representar exatamente o que? Volume é igual a aresta dele elevado a 3. Então vamos lá. Volume de um cubo desse é dado por quem? Pela aresta, a aresta dele é igual a 1 elevado a 3. Uma unidade de comprimento elevado a 3. Então vamos lá. 1 elevado a 3 é igual a 1. Uma unidade de comprimento é o volume do meu cubo. Então, se uma unidade de comprimento é o volume do meu cubo, o que eu posso entender aqui é que minha caixa, que é representada por um paralelepípedo, ela comporta exatamente quantos cubos? 24 cubos. Então, já que essa caixa tem a capacidade de comportar 24 cubos, a caixa tem a capacidade de alocar exatamente 24 cubos. Alocar ou armazenar. Então, essa caixa aí, esse paralelepípedo, ele tem justamente a capacidade de alocar ou de armazenar 24 cubos. A gente pode colocar armazenar, fica bem melhor. Então, a caixa tem capacidade de armazenar 24 cubos. A caixa tem a capacidade de armazenar 24 cubos. Então, quantos cubos nós temos na nossa pilha? Olha só, gente. 1, 2, 3 cubos. Nós temos 3 cubos aqui no comprimento, mas teríamos aqui mais 3 na largura. Então, 3 vezes 3, 9. Eu tenho uma camada com 9 cubos. Tenho outra camada com 9 cubos, já faz 18. Aí, 18, certo? Contei já 18 aqui. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, 26, 27. Nós temos 27 cubos aqui, gente. Então, a pilha possui exatamente 27 cubos. A pilha, vamos lá. A pilha de cubos
A pilha possui 27 cubos. Então, já que a pilha possui 27 cubos, o nosso paralelepípedo, a nossa caixa que representa um paralelepípedo, possui 24 cubos, sobraram exatamente quantos cubos? Sobraram exatamente 3 cubos. Então, a resposta correta é a nossa letra C. Então, com essa pilha de cubos que eu tenho aqui, eu vou armazenar 24 cubos e vão sobrar 3 cubos exatamente dessa nossa pilha. Então, assim, a gente consegue resolver nosso problema utilizando esse comparativo entre volumes, entre o volume do cubo, o volume da caixa, e a gente acaba observando que 3 cubos ficam de fora. Tudo bem, gente? Vamos dar uma olhada no nosso próximo problema. Um problema também bem tranquilo a respeito de volume de paralelepípedo, no qual a gente vai observar a seguinte questão. Olha só, qual é o volume de um reservatório de água com forma de um bloco retangular com dimensões de 8, 5 e 3 metros? Então, para resolver essa questão, o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos calcular o volume desse paralelepípedo da seguinte forma. Ou a gente pega a área da base, e aí multiplicamos por quem? Pela altura. Ou então a gente pega simplesmente as dimensões comprimento, largura e altura e multiplicamos. Então, pegamos comprimento, multiplicamos pela largura, multiplicamos pela altura. Então, nós fazemos isso aqui. Como é que vai ficar? Olha só como é que vai ficar, gente. Volume é igual a 8 vezes 3, que é a largura, vezes 5, que é a altura. 8 vezes 3 é exatamente igual a 24. 24 vezes 5 é igual a quanto, gente? A gente pode também simplesmente pegar 8 vezes 5, que é 40, e aí multiplicamos por 3, que é exatamente igual a 120. É a mesma coisa. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, isso aqui é exatamente igual a 120 metros cúbicos. Essa é a capacidade volumétrica desse paralelepípedo, como a gente consegue observar aqui. Então, vamos lá. Ficou bem tranquilo, deu perfeitamente para a gente resolver isso aqui de uma forma bem fácil, bem simples, não tem problema nenhum. Se a gente fosse resolver por área da base, ficaria 8 vezes 3, que é 24, onde 24 multiplicado por 5 seria exatamente igual a 120. Da mesma forma, a gente encontraria o mesmo resultado. Beleza, gente? Vamos passar para a nossa próxima página aqui, onde a gente vai observar a nossa próxima questão. Nossa última questão de hoje, gente. Então, observe bem. Todas essas construções, elas foram feitas com cubos iguais. Você observa aí esse paralelepípedo, né? Esse prisma aí, de base quadrangular. Nós observamos na letra B outro prisma, certo? Na letra C, uma outra representação de um prisma. Na letra D, outro prisma. Na letra E, um outro prisma. E na letra F, um empilhamento de cubos, né? Então, qual dessas construções vai ocupar o maior volume? Bem, pessoal, se a gente considerar a unidade de aresta aí, desses cubos, como sendo uma unidade de comprimento, a gente vai observar aqui que na letra A nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Então, 16 unidades de comprimento cúbica. Na letra B, nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós também temos 16 unidades de comprimento cúbica. Na letra C, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Também 16 unidades de comprimento cúbica.
Na letra D, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também temos 16 unidades de comprimento cúbica. Na letra E, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 20 unidades de comprimento cúbico para a figura da letra E. E letra F, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Na base nós temos um volume de 25 unidades de comprimento cúbica. Na outra camada de cubos nós vamos ter o quê? 1, 2, 3. 1, 2, 3 são mais 9 cubos, 9 unidades de comprimento cúbico com mais uma 10. 10 unidades de comprimento cúbico com 25 vai dar 35 unidades de comprimento cúbico. Então, qual dessas construções ocupa o maior volume? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E ou letra F? Bem, resposta correta, letra F. F é a construção que possui maior quantidade volumétrica. Já no segundo item, ele faz a seguinte pergunta: existem construções equivalentes? Se sim, quais? Você pode colocar como construção equivalente as construções que possuem o mesmo volume. Então, quais são as construções que possuem o mesmo volume? A construção da letra A, letra B, letra C e letra D. Letra A, B, C e D são construções que possuem o mesmo volume. Logo, elas são equivalentes. Por quê? Porque elas têm o mesmo volume, apesar de terem formas diferentes. Bem, pessoal, nós encerramos por aqui nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido tudo a respeito de volume, que foi apresentado aqui de uma forma bem simples, bem concisa, para que você consiga compreender. Nós ficamos por aqui e até a próxima, gente.